a lição mais de uma semana, a gente sempre faz a leitura do texto base. Então vamos fazer essa leitura novamente agora. Gênesis 2, 3. E diz o seguinte: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, Deus soberano, estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, Pai. E por conta disso, ó Jesus, nós nos prostramos adorando, glorificando, rendendo graças a Ti, confessando os nossos pecados, porque nós somos pequenos. E a Tua palavra diz que é necessário que se faça um retorno, né? Como criança, nos comportando e nos apresentando diante de Deus com toda inocência, para que achemos graças aos teus olhos, Pai. Mesmo sabendo que somos criados por meio do pecado, mas que nós venhamos ter essa devoção e essa dependência do Senhor. Aprendemos por meio da tua palavra, por meio das lições durante essa semana, que o dia de descanso é o dia reservado para a gente compreender que dependemos de Ti e toda provisão vem de Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações mais uma vez e que a Tua palavra, ó Deus, seja aplicada nas nossas vidas durante todo o dia, durante toda a semana. Em nome santo de Jesus. Bem, meus irmãos, então, como já foi dito, né, a lição que nós estamos trabalhando, a lição 3, que fala 6 por 1, trabalho e descanso. A gente já viu aí, dentro das 2 semanas que passaram, todo o desenvolvimento dessa lição. A gente viu o grande prejuízo e o perigo de, apesar de ser um dever o trabalho, a pessoa trabalhar sem parar. A gente viu que, se assim a pessoa se comporta, se assim a pessoa faz, ela está em desagrado e em desacordo com a própria Bíblia. Então, apesar de ser uma ordenança, um dever do Senhor, o trabalho, a gente viu pela leitura do texto base aí que nós temos que reservar um dia para descanso. Então, trabalhar sem parar estará em desacordo com aquilo que a Bíblia traz, a matriz, como a gente já comentou aqui. No ponto 2, a gente viu aí o grande prejuízo para o indivíduo, e o subtítulo do ponto 2 é a preguiça maldita, né? Vários textos bíblicos onde há o total rechaçamento do sujeito que é o preguiçoso. E esse tipo de comportamento é um comportamento também totalmente distante daquilo que a Bíblia nos ensina. E por isso, né, nós, enquanto imitadores de Cristo, a gente tem ali como referência o próprio Deus encarnado, né, quando aqui na Terra ele esteve, nos mostrando justamente esse dever de produção, esse dever de suprir as suas necessidades pelo trabalho ordinário, que é o meio que o nosso próprio Deus nos faz. Veja que até os apóstolos escolhidos, né, por Deus, não pegou nenhum ali desempregado, entre aspas, assim, né? Desocupado, para poder ser mais preciso nas palavras. Todos eles tinham uma ocupação. E, da mesma medida, Deus, quando nos escolhe, na próxima lição a gente vai até trabalhar sobre a questão da, da vocação, né? Então, dentro desse desenvolvimento do próprio trabalho, a gente vai ver também a própria importância dessa identificação aí. Mas a gente vê os exemplos na própria Bíblia acerca dessas pessoas que foram escolhidas, né, como referência para todos nós, pessoas que tinham lá o seu afazer, tinham toda a sua atividade, e isso também nos ensina em certa medida. Então, a preguiça ela é também identificada como uma mazela diante de Deus, né? É um pecado, a gente não pode esquecer disso. E o ponto 3, que foi o ponto que a gente trabalhou um pouco mais corrido na semana passada, aí a necessidade
a gente retomar, vai falar que Cristo é o significado espiritual do descanso. E o que significa isso? A gente viu de forma clara, né? Em Gênesis 2:3, a identificação por Deus na ordenança, esse dia sétimo, né? O sábado, reservado para o descanso. Mas o que a Bíblia nos ensina a partir, né, do pacto da aliança, como na semana passada eu dei o devido destaque, é isso, né? Nós somos presbiterianos, nós somos aliancistas, e por conta disso nós compreendemos que Deus faz aliança com o seu povo. E a vinda de Cristo, a morte, a ressurreição de Cristo é significativo e é a demonstração novamente desse pacto, né? Esse pacto ele dissolve, dilui todo e qualquer tipo de, como eu costumo falar, né? Esforço humano para poder cumprir somente um requisitozinho lá e achando que com isso ele vai conseguir algum tipo de glória perante Deus. A gente já aprendeu aqui que o objetivo, o ensinamento bíblico é justamente o contrário disso. Então, quando você compreende por meio, né, do alcance da graça e da revelação da palavra, você deixa de ser um sujeito somente burocrático, né, de cumpridor de quesitos ali, como a gente já colocou aqui, porque senão você acaba se confundindo com o judeu clássico, né? Sujeito que, de forma alguma, ele faria, né, alguma coisa, por exemplo, no dia do sábado. E o próprio Cristo, confrontando justamente esse querer humano de muitas das vezes atrair glória para si, né? E dizer, não, nós somos cumpridores da lei de forma fiel. Aí o próprio Jesus fala, me parece que você não entendeu nada disso. Nada do evangelho em si, né? O evangelho não é cumprir ou não cumprir a lei. E, como nós vamos aprender de forma mais pontual hoje, Cristo, ele é justamente essa encarnação do próprio descanso. Então, aquilo que era reservado somente para o cumprimento da lei, em Cristo nós compreendemos justamente o alcance da graça. Nós compreendemos que é nele que nós devotamos, como o nosso presbítero Cícero já falou aqui logo mais cedo, nessa dependência. E em Cristo nós entendemos que somente nele toda provisão virá. Então, a gente já viu aqui que você seguir uma ordenança, ou seja, seguir a lei, com isso a gente não vai aqui dizer que há o desprezo do cumprimento legal. Não é isso. Mas o significado, a compreensão da lei em Cristo se torna um tanto vivo do que somente o sujeito achar que ele vai ganhar algum tipo de graça aos olhos de Deus pelo simples fato de você ter cumprido ali um requisito legal. E não é muito bem assim. Por que não é? Porque nós entendemos, né, a partir desse sinal, por exemplo, que nós repetimos como sinal da nova aliança, né, que é pelo batismo, essa identificação, essa novidade de vida que nós encontramos e nós estamos nós depositamos justamente em Cristo. E tem aqui uma passagem, logo no iniciozinho do ponto 3, um comentário do Calvino, acerca justamente desse texto base nosso. Vamos fazer a leitura rápida dele aqui, depois já deixa reservado aí Romanos 6,4, e nossa irmã superintendente Maria das Neves já deixa também esse versículo aí, já Romanos 6,4, como o versículo para a gente fazer a repetição no final. Eu vou ler o comentário de Calvino acerca de Gênesis 2:3. Ele vai dizer o seguinte, ó: não há dúvida de que o que era cerimonial neste preceito foi abolido pela vinda de Cristo. O que Calvino está querendo dizer aqui? O simples fato de cumprimento da lei
como uma burocracia da lei, ela foi abolida. E a gente vai ver que o fato de ser abolido não significa dizer que a gente não vai cumprir. É que o significado disso mudou para a gente. E como já foi comentado aqui, o simples fato de você cumprir ali um quesito, isso talvez pode não atrair glória, né, e nenhum tipo de graça aos olhos do nosso próprio Deus, que nos alcança pela graça. Então, qualquer esforço humano, eu costumo dizer, né, a partir do recorte bíblico, né, qualquer esforço humano é trapo de imundícia perante o próprio Deus. Então a gente tem que ter uma certa maturidade para poder compreender isso, porque senão a gente cai nessa armadilha, né? E estamos aqui, né, de coração aberto para poder compreender o que Deus quer. E continua Calvino dizendo, ó, ele é a verdade que por sua presença dissipa todas as figuras. Ele quem? Cristo. Ele é o corpo em relação ao qual são abandonadas as sombras. Ele é a verdadeira consumação do sábado, deputados, pois com ele, pelo batismo, associamo-nos à sua morte, a fim de que, feitos participantes da sua ressurreição, andemos em novidade de vida. Então veja, apesar, né, de ser um mandamento, né, um dever, e aí logo na sequência aí nós temos o primeiro pacto, né, a primeira aliança mosaica acerca dessa identificação, né, de salvação por Deus, a partir, né, do recorte feito pelo homem por meio do pecado, nós tínhamos ali, né, a própria identificação do que era necessário se cumprir para se aproximar dentro desse modelo divino que Deus nos espera. Então, como o homem, né, quando você vai fazer um estudo um pouco mais cuidadoso acerca, por exemplo, daquilo que as pessoas falam sobre livre-arbítrio, né? Dentro da teologia reformada, entende-se que o livre-arbítrio, em tese, na sua plenitude, só teve em Adão. Então, Adão ele tinha lá essa liberdade por não haver nenhum tipo de limitação, apesar de Deus ter colocado lá alguns deveres de não fazer. E, por exemplo, não consumir da árvore do bem e do mal. Mas, em tese, Adão e Eva tinham essa plenitude de liberdade, né? Então, a partir dessa cisão, o próprio Deus, por meio do pacto, né, da aliança mosaica, estipulou ali os 10 mandamentos. Então, ali é um norte para que o homem pudesse seguir a partir dessa falta, ou melhor, dessa ingenuidade ou infantilidade de não poder lidar com a própria liberdade. Não é verdade? Então, nós temos ali um norte daquilo que Deus quer para a nossa vida. Então, a lei ela é extremamente necessária, extremamente importante, ela tem o seu sentido pedagógico, mas nós não somos cumpridores de lei de forma cega e de forma incompreensiva. Então, o que Calvino quer nos mostrar nesse start aí acerca do significado espiritual, né, do descanso, e esse descanso é justamente Cristo, é que em Cristo, né, por conta da morte e da ressurreição, como a gente já discutiu isso na semana passada, a gente fez até a leitura da Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 21. A gente vai fazer a leitura novamente dele hoje. A gente fez uma leitura bastante rápida, né? Corrida na semana passada. A gente viu aí um texto, né, que é bastante significativo para nós, explicando, né, mais uma vez aí o próprio significado desse sábado e a transmutação, a modificação para o cristão do sábado para um dia que a gente encontra aí exemplos
com os primeiros apóstolos, né? Após a ressurreição de Cristo, o dia do domingo sendo o dia reservado para encontro e culto ao próprio Deus. Então, a partir desse momento, a gente sabe que houve essa modificação, essa mudança de rota, onde o significado continua o mesmo, onde o significado de descanso e essa projeção em Deus no seu sustento continua o mesmo, mas por conta daquilo que é referência para a nossa vida e aquilo que Jesus veio aqui na Terra fazer, que é nos alcançar por meio da graça, e a ressurreição que se deu, né, no domingo, isso é de grande significado para todos nós. Vamos ler aí Romanos 6,4? Quem já achou, já deixou reservado aí, pode fazer a leitura para a gente. Maravilha. Então veja que Romanos 6,4 é a base do próprio comentário que o Calvino fez aqui, né? De Gênesis 2,3. Então veja, acho que tem 2 semanas, né? Que até nossa irmã Racinha trouxe um exemplo aqui. A gente, a partir do exemplo dela, fez um comentário. Aí eu cheguei em casa lá com Ivana, né? Começou mais ou menos a chover. Não sei se é onde vocês moram também começou a chover. E tinha lá uma roupa no varal, né? E aí a gente se acelerou e se antecipou para poder tirar a roupa do varal. Aí ficou Ivana e eu lá, a gente tirando a roupa do varal. Aí eu brinquei com ela, falou: ó, a gente não pode tirar a roupa hoje não, porque hoje é o dia do Senhor, né? Então, a título mesmo colocando entre aspas, de brincadeira, né? Pelo simples fato de que você devotar a sua vida e compreender o que é o dia do Senhor não significa dizer que você vai deixar, por exemplo, a roupa seca no varal molhar. Coisa que a gente os dois juntos ali, não demorou cerca de 5, 10 minutos para poder fazer. Então, a compreensão do significado, né, do descanso e o domingo enquanto dia significativo para nós, não se prende somente a um cumprimento burocrático. Tudo bem? E Romanos 6,4, e aí eu gostaria que outro irmão abrisse em Colossenses 2, 16 e 17. E vai fazer a complementação aí da própria discussão aí. Pode ficar à vontade. Beber. Portanto, que ninguém faça para vocês lei sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, e a feira da lua nova e o sábado. Tudo é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Essa tradução é interessante porque ela é bem Maravilha. explícita. Então, percebe aquilo que a gente já discutiu há 2 semanas atrás, né? Compreender o significado do dia do Senhor é compreender além do que o simples fato de você dizer faça isso, não faça aquilo outro. Porque o dia do Senhor não é faça isso, não faça aquilo outro. Não é comer e nem beber. Porque se o dia do Senhor for comer e beber, qualquer um pode assim o fazer. E todos nós compreendemos que o peso da graça, pela revelação da palavra, a gente entende o porquê esse dia é significativo. Não é comer, não é beber, não é tirar a roupa do varal, não é. Não. Tudo bem? E quando a gente entende isso, e repito, só é passível de entendimento por meio, né, desse alcance da graça, você sai desse lugar, né, de menino, no sentido de compreensão. Tem um texto de um filósofo chamado Kant, né? O que é o esclarecimento? Lá em Kant ele vai falar que o sujeito, para ter minimamente uma certa autonomia, ele precisa sair desse lugar de menino, que não é o mesmo lugar de menino que a gente falou mais cedo aqui, né? É o menino no sentido de maturidade, de compreensão daquilo que está posto.
Então, às vezes, a gente, né, o simples fato de cumprir ali um requisito, isso talvez é muito fácil, qualquer um pode fazer, mesmo que não tenha lá a compreensão do que é significativamente a ordenança do Senhor. Então, a gente tem que ter essa maturidade para que a gente não caia, né, nesse lugar. Então, Colossenses 2 aí, que o nosso presbítero Fortunato leu, 16, 17, deixa muito claro isso, né? Então, veja, o que significa dizer que o evangelho, a gente pode estender aí a própria interpretação para isso, né? Não é comida, não é bebida. Não é um dia, não é a... Não. Semana passada, né? Claro que a gente não encontra guarida, mas foi uma reflexão que eu fiz. Me parece que essa mudança de rota, ela é tão significativa que deixa, né, esse dia de descanso para o último e para o primeiro, para a primícia. Me parece que até era uma ordenança, por exemplo, de trazer os dízimos, trazer as ofertas da primícia, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer durante a sua semana é concentrar a sua vida em Deus e ofertar a sua própria primícia, o seu tempo. Diga lá, presbítero Paulo. É interessante isso aí que o irmão falou, né? Que a brincadeira que fez com a esposa, eles fizeram, porque o próprio Jesus Cristo, né, falou para um daqueles homens, né, que qual é de vocês que a ovelha caindo no atoleiro não vai socorrer, né? E uma vez eu ouvi um colega de trabalho dizer bem assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? A Sim, dose, né? Então, a gente tem que viver justamente o que o Evangelho manda, né? E a verdade é que Cristo cumpriu, como nós estamos vendo aí, né? E uma vez eu cheguei a comentar com alguém, eu falei, será que nas cidades do povo de Israel, depois que tomaram posse da terra, vamos botar, por exemplo, Jerusalém, a guarda abaixava as armas no sábado, né? Porque a gente via muito esse problema dentro da corporação, os colegas correndo para fazer permuta de serviço, para não trabalhar no sábado. Alguns até se aproveitavam, e geralmente esses que pediam permuta eram colocados para trabalhar no domingo. E um próprio, da própria denominação, um dia disse: eu não vou fazer permuta, não. Eu sei que aqui é por escala, se eu não posso trabalhar no sábado, por que é que eu vou botar outra pessoa para trabalhar? Né? Então, é entrar na realidade do que nós vemos realmente aqui, que Jesus Cristo cumpriu e que isso tudo é simplesmente sombra. perfeito. E veja, se você imaginasse, né? Nosso irmão trouxe aí o exemplo de um serviço que não deixa de não ser essencial, né? Que é a segurança pública. Imagine outros serviços, né? Como serviço hospitalar, por exemplo. Então, o simples fato do sujeito utilizar lá o argumento de que não, eu estou cumprindo fielmente ali a lei, eu não vou trabalhar, então, não. Me parece que não é isso que a Bíblia nos ensina. Me parece que não é isso. Me parece que não é isso. Esse me parece somente uma ferramenta retórica, porque a gente está vendo claramente que não é isso. Mais alguém quer comentar? Presbítero Fortunato. É as obras de caridade, né? Elas têm que ser exercidas. Sim. Mas a gente chega à conclusão de que não é isso, né? Não me parece, com certeza não é isso, Sim. é que é aquilo que a gente sabe, né? A confissão de fé de Westminster, que é um dos símbolos de fé que nós professamos, aquilo que pode ser lógica e claramente deduzido da Perfeito. Escritura. Toda a Escritura aponta que não é isso. Perfeito. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que é caridoso, que é misericordioso no dia do Senhor. Agora, a gente não pode sair para trabalhar para ganhar dinheiro. Perfeito. A gente não pode sair para trabalhar para o lazer. A gente tem que dedicar o dia ao Senhor. Mas o trabalho que em si está intrínseca a misericórdia e a graça de Deus tem que ser exercido. E o Perfeito. irmão citou aí o caso dos médicos, dos enfermeiros, do corpo de bombeiro, da segurança, do transporte.
porque está realmente trazendo benefício para que a comunidade, né, a vida em comunidade seja exercida de forma mais segura e tranquila. Isso é óbvio, né? Perfeito. Lógico e claramente deduzido de toda a Escritura que essas coisas podem e devem ser exercidas. Né? Só Maravilha. esse Então, comentário. veja, nosso irmão Fortunato, ele até fez um comentário aqui semanas atrás, né? Ele dando até uma dica, né? Por exemplo, mais ou menos para você dosar, né? A partir dessa dedução lógica, por exemplo, um momento que talvez a gente poderia dizer, não, agora a gente já pode, depois do culto, ir para a pizzaria, comer uma pizza em família lá e tá tudo bem. Seria um lazer, né? Em certa medida, mas houve naquele momento ali todo o cumprimento durante o dia dessa devoção total a Deus, né? Então, findou lá o culto, então não há pecado algum nisso, né? Porque nós não seguimos cegamente a lei. E Cristo dá, né, uma nova forma de compreender a lei de forma diferenciada. Tudo bem? Então veja, aí na primeira, segunda, no segundo parágrafo do ponto 3 aí, a gente vê ali o exemplo, né, dessa modificação, né, do próprio dia de descanso, desse dia sabático, e a modificação a partir do parágrafo seguinte aí, dos irmãos, né, dos cristãos originários, a modificação aí desse dia de sábado, né, a gente vê claramente, e se o sujeito fizer uma leitura somente, uma interpretação somente literal, por isso que uma das ferramentas utilizada quando você estuda teologia é a hermenêutica, né? A hermenêutica é uma ferramenta que vai te auxiliar para você tirar a compreensão do texto e saber, ó, isso aqui a gente pode fazer leitura literal mesmo? Ou existe um sentido que não é somente pela a literalidade daquilo que a gente está lendo? Então, quando a gente lê sábado, né? Esse sábado tem uma compreensão, tem um significado diferente para nós. Então, o dia do Senhor, enquanto dia de sábado, aí no próprio Velho Testamento nós temos essa identificação. Para nós, teve uma modificação, uma mudança de rota, como eu acabei dizendo aqui, né? Para o domingo. Então, essa modificação se deu justamente a partir dos irmãos, os primeiros cristãos aí, né? Os cristãos assim chamados, né? Aqueles que vieram logo após a vinda de Cristo aqui. Então, os primeiros apóstolos lá, depois da ressurreição de Cristo, que foi o dia que eles identificaram enquanto significativo, né? Eles reservaram justamente esse dia para adoração a Deus. Então, a partir desse momento, nós temos aí uma modificação cultural, né? E um exemplo que a Bíblia nos traz aí acerca do domingo, ser esse dia reservado para adoração e honra ao nosso Deus. E aí nós, nesse momento aqui, nós aprendemos mais da palavra, nós rememoramos aí todo o processo que nós temos, né, de compreensão de alcance da própria graça. Veja que no próprio andamento da nossa liturgia, nós temos momentos para poder a gente não esquecer isso de forma alguma. O momento lá de você render graças a Deus por meio da adoração, por meio da confissão. Então, todo esse caminho litúrgico é um processo para a gente poder compreender justamente o porquê que estamos aqui e por que nós somos, né, chamados de cristãos. Tudo bem? Em Apocalipse 10, ou perdão, 1:10, nós temos aí um outro exemplo, uma outra marcação temporal aí de modificação daquilo que outrora era visto, né, enquanto o sétimo dia, o sábado, para o domingo. Esse dia que nós estamos aqui,
reservados para glorificar a Deus. Em Apocalipse 1:10, vai dizer o quê? Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, nós temos aí a identificação na própria Bíblia, né? Esse dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele é reservado para os cristãos desde a aparição de Cristo, a morte, a ressurreição, como o domingo. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Nosso irmão. Pronto. Na sequência lá. Deixa nós. Aqui em Levíticos 23:3, diz assim: 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene. Tanta convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Aqui em Levítico diz que o dia do descanso é sábado, né? Que será o 7º dia, Sim. né? Que o dia do descanso para a gente é dia de domingo, né? Que é o dia de vir à casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que o dia do descanso é sábado, né? É tanto que existe uma congregação que aos sábados, à sexta, aliás, sexta às 17 horas, já não fazem mais nada, né? Sim. Por causa desse mandamento que diz aqui na Bíblia, né? Perfeito. Porém, nós não. O nosso dia é o dia de descanso do Senhor, é o dia da ressuscitação, que será o dia de domingo, é o dia de vir à casa do Senhor. Perfeito. A gente já viu aqui, né, em discussões anteriores, nesse sentido mesmo, né? Então, a ordenança de Deus fala, né? Se você fizer a leitura literal, lá o texto base também de Gênesis 2:3, né, que nós fizemos a leitura, traz justamente essa afirmação, né? Mas nós somos identificados hoje, em 2023, enquanto cristão, não é à toa, né? E por conta disso, a gente viu que a necessidade de você trazer a compreensão do texto a partir de Cristo leva, né, aponta para aquilo que nós somos identificados. Então, para o cristão, a nossa vida é ecoar a morte e a ressurreição de Cristo. Tudo bem? Porque se você, por exemplo, se isso não for presente na sua vida, você vai ser um outro sujeito que não cristão. Como existem segmentos aí que não são identificados enquanto cristãos, que apesar de muitas das vezes identificar ali Cristo como um homem que passou aqui na Terra e não sei o que mais lá, mas não são identificados enquanto cristãos. Então, o cristão é justamente aquele que vai ecoar para todo mundo o plano de salvação. E o plano de salvação é que estávamos nós imersos no pecado e Cristo faz essa ponte. Cristo nos resgata, porque ele morreu e ressuscitou. E é justamente isso que a gente propaga a todo momento. E por ser isso que a gente propaga a todo momento, né, nós aprendemos que a partir da morte de Cristo, nós passamos a reservar o domingo, que é o primeiro dia, por ter sido justamente esse dia que Cristo ressuscitou, né? Então, ele passa a ter um peso maior. Porque dia é qualquer dia, né? Se a gente for somente estar preso na questão da legalidade. Mas para nós cristãos, o dia não passa a ser qualquer dia, porque todos os dias nós devemos glorificar a Deus. A gente já aprendeu aqui nas pequenas coisas, inclusive no próprio trabalho. Nós glorificamos a Deus a todo momento. Nós não somos cristãos somente aqui no domingo, nós somos cristãos a todo momento. Mas o domingo é justamente esse dia que nós reservamos para isso. Presbítero Fortunato, quer falar? Pode ficar à vontade. Depois, Zé, você aproveita e já está com o microfone aí, você... Professor, me permita mais uma
uma observação. Nós confessamos que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição. É aquela sombra que passou a ser realidade em Cristo e que o professor expôs com muita clareza. A gente precisa nominar as denominações que professam diferente para que a doutrina, o discipulado seja muito contundente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela preserva o sábado. Continua na antiga aliança, pregando a lei para ser obedecida, quando tudo se realizou em Cristo. A segunda observação. A palavra sábado, eu acredito que o professor já falou isso ao longo da lição, significa descanso. Ela não tem esse significado do sétimo dia. Ela é o dia do descanso. A palavra no original, não sou professor de hebraico, não conheço, mas o que nós sabemos, ensinado, sábado significa descanso. Então nós agora descansamos em Cristo. Nós descansamos naquele que nos redimiu de todo o pecado. Com a exposição do irmão agora, com muita clareza. Então, fica claro para a gente. E aqueles que insistem na lei, é só ler Paulo. As cartas de Paulo vão ver aquela legalidade que o irmão tem tanto insistido. Então, sábado é descanso, não é o nome do sétimo dia. Como é a segunda, terça, quarta, não é. É descanso. E nós agora estamos na nova aliança, aliança em Cristo, descansando em Cristo. E é por isso que a gente tem o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Perfeito. E não é à toa que quando a pessoa reserva, por exemplo, um período sabático, não é? É o período que você reserva para descansar. Sei lá, o sujeito está lá muito. Ele tem a oportunidade, sei lá, vou tirar ali uma semana para um processo de descanso, né? Período sabático. As pessoas nominam justamente dessa maneira. Presbítero Paulo. Raimundo primeiro. Raimundo, você já tinha sinalizado o que queria falar? É porque tem uma pessoa, né? Ela esteve me perguntando por que a gente não para no dia de sábado, né? Que não, o dia de sábado é que está na Bíblia, que é para descansar o dia de sábado. Aí eu falando assim para aquela pessoa se eu trabalho numa empresa e a minha folga é uma segunda-feira, então esse dia, meu dia é o dia do Senhor, é um dia que eu posso até fazer uma visita. Outra coisa também, falei para ela o que os hospitais, pode parar um hospital um dia de sábado? Pode parar assim uma Coelba, a Imasa, uma fábrica vai parar? Não vai. Então tem a escala. Então aquele sábado é o sábado daquela pessoa, o sábado que ele tiver, for segunda, terça, quarta. Então esse dia é o dia dela de descanso e o dia que ela pode servir ao Senhor. Pode fazer uma visita, pode ir na igreja, pode fazer o que ela. É o dia que ela tem para fazer uma visita, né? Então aquele dia de sábado é aquele dia. Aproveitando a fala do nosso irmão aí, olha como a matriz, como o fundamento, como a gente já falou aqui, né? Bíblico, ele está presente e facilita a vida das pessoas do mundo, né? Mesmo aquelas atividades que não param e o sujeito trabalha por meio de escala, obrigatoriamente ele tem que tirar pelo menos um dia de descanso no domingo. Não é? Quem trabalha aí de carteira assinada sabe muito bem que existe lá o processo de escala e a CLT. Por isso que a gente não pode recuar no sentido de que, aproveitando, né, a deixa aí da minha formação, né, a legislação ordinária que vai facilitar a vida das pessoas aí não pode estar em desacordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então veja, uma lei que regula lá a relação trabalhista vê enquanto importante, enquanto significado, né, desse domingo. Que por mais que a pessoa trabalhe em escala, mas obrigatoriamente ele vai ter que ter um domingo no mês para descanso.
Então, porque estou falando assim, porque quando quem trabalha de escala, às vezes o descanso vai cair na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mas uma vez, obrigatoriamente, ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que descansar no domingo. Então, é somente mais ou menos um flash, um paralelo daquilo que é significativo para nós. O mundo não entende o porquê que é assim, mas nós entendemos o porquê que é assim. Paulo, depois Cícero e depois nossa irmã das Neves. Eu não vou nem assim comentar alguma coisa. Na verdade, eu vou ler uma referência aqui da lição, que é o Romanos 27, 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem, no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. No primeiro dia, a igreja se reunia lá na igreja, né? Sim. No começo. Então nós temos aí exemplos, né, dos nossos primeiros irmãos aí se reunindo justamente no dia de domingo. Presbítero Cícero, fique à vontade. Então, essa questão do sábado, quando a Bíblia relata que Deus ele descansou, a gente também tem que observar que isso foi uma forma didática de Deus apresentar para nós o equilíbrio. O Alisson está falando, né? E está expondo aí. Então, trabalhe 6 dias, descanse um. A gente precisa, e Deus, ele foi o exemplo para isso. É o momento de nós termos um tempo para nós, um tempo para nossa família, um tempo, porque também a gente pode correr o risco de se tornar legalista. O dia de adoração é o domingo e os outros. Você bem colocou aí. Todos os dias são dias santos. Todos os dias nós temos que adorar, temos que servir. A lição ela fala aqui sobre o dia santo, é que ele é o primeiro entre iguais. O dia do Senhor é o primeiro entre iguais. O domingo, foi o dia em que Jesus ressuscitou, em que a morte foi vencida, né? O pecado ali foi então perdoado, os nossos pecados, tudo foi consumado. Então é importante a gente também atentar para isso, que a questão do sábado, dos 6 dias que o Senhor trabalhou, é didática, para que a gente também tenha um tempo para nós, um tempo para nossa casa, né? Um tempo para nossa família. E no caso nosso, domingo, o primeiro dia que temos sim, como essa ideia, como o texto já foi exposto, a lição também é o dia do Senhor, é o dia que nós separamos para estar juntos, em comunhão, adorando, servindo. Mas isso não quer dizer que aquele que trabalha por escala está fora. O dia dele de descanso é a quinta ou a quarta. Então ele está fora do padrão de Deus? Não. Primeiro que ele tem que ter a consciência de que todos os dias são santos. A gente tem que todos os dias buscar o Senhor, buscar orar, ter a nossa devocional, o nosso momento com Deus, nossa vida com Deus. Isso não só no domingo. O domingo tem para nós essa importância na comunhão, do ato que foi consumado, né, a ressurreição. E então eu acho interessante fazer também essa ponderação no contexto do que está sendo colocado. Pronto, a fala do presbítero Cícero, né, me fez lembrar uma vez uma conversa com hoje reverendo Samuel, ele dizendo, ele enquanto ainda missionário, né, evangelista, né, ele percorreu algumas igrejas, às vezes ele chegava em igrejas presbiterianas, né, e tinha pessoas que tinham uma certa ligação quase visceral com objetos. Por exemplo, né? A igreja presbiteriana, ela é identificada muitas das vezes por um símbolo, ali, ó, a sarça. Né? Mas a sarça, como a gente está comentando aqui, e qualquer outro objeto é qualquer outro objeto. Tudo bem? Se o sujeito falar, não, pode mexer na igreja toda, mas a sarça não pode tirar. Então parece que a sarça tem algum significado poderoso. E não é isso que nós cremos. Assim como nós não devotamos, né, pensando aí, fazendo essa hermenêutica meio pinçada acerca da compreensão, né, do significado do dia do Senhor,
somente para poder cumprir ali um requisito que, repito, e até nosso presbítero Cícero relembrou um ponto que a gente já tinha discutido aqui, né? Se a gente pensar na ideia de Deus descansando, isso até soa um pouco meio ilógico até, porque Deus, enquanto soberano, enquanto onipotente, me parece que colocar ele uma característica humana de cansar, né? Mas veja, ele nos mostra como, por meio, né, de um exemplo, por meio de uma figura de linguagem, como a gente deve fazer. E como muito bem lembrado o presbítero Fortunato, o sábado, dentro dessa sequência, porque aí a gente faz a conta, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, pronto, sábado. Sábado é o 7º dia, então, aí o sábado deixa de ter o significado que ele tinha para poder ser o 7º dia. Então, se é 7, aí aqueles que são mais cabalistas vai dizer que 7 e começa a fazer aquela reviravolta que não encontra guarida bíblica, né, para isso. Então, o que deve, né, ter destaque para nós aqui, né, e maturidade espiritual, de compreensão da própria palavra, e nós não estamos presos nisso. E repito, mesmo, e com isso a gente não está desprezando a lei. Não é isso que a gente está propondo aqui, não, desprezar a lei. Não é isso que a gente está propondo. A proposta é compreender o que é o significado em Cristo, né, desse dia reservado para o descanso. Nossa irmã Maria das Neves quer falar. Eu ia falar sobre quando a gente trabalha por escala. Eu trabalhei por escala há muito tempo. Então, trabalhava uma semana, trabalhava pela manhã ou então pela tarde. De 1 a 7 ou de 7 a 1. Agora, no final de semana, uma semana eu descansava sábado e trabalhava domingo o dia todo. Na outra semana, eu trabalhava o sábado e descansava o domingo, era sempre assim. Mas eu fui trabalhar com uma menina adventista aí, ficou bom porque ela trabalhava todos domingo e eu trabalhava todo sábado, né? Para mim, descanso. E eu estava lendo aqui, sempre estou lendo aqui, Levítico 25, fala do ano sabático, que até a terra, né, trabalhava 6 anos, mas o 7º ano era aqui que está escrito aqui. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Até nisso tinha um ano. Perfeito. O 7º ano era um descanso. Então, um dia 7º que a gente trabalha 6 e 7, no 7º a gente folga. Não importa qual seja o dia da semana. Então, que é o descanso, como o senhor falou aí. Não é isso? Perfeito. A gente tem que... Até porque Agora, o período sabático poderia ser um ano, né? No caso da terra aqui. Não é isso? Como eu trabalhava... O período sabático poderia ser um ano. Como eu trabalhava... Então, o sentido do sábado, né? O sentido de descanso não está ligado ao dia da semana. Pontual, computado, né? Comutativo da semana. Como eu trabalhava por escala em hospital, porque o hospital não para, aí eu tinha que trabalhar no final de semana. Aí, uma semana eu trabalhava domingo o dia todo, na outra, sábado o dia todo. Se tivesse. Perfeito. Novamente, mais uma prova, né, da compreensão do que significa esse dia de descanso. É o dia de você confiar piamente em Deus. Tá bem? Pode ficar à vontade. Escola dominical é essa troca mesmo. Toda a escritura, ela fala do Evangelho, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Por que é que Deus revelou, inspirou Moisés a escrever sobre o sábado? Por quê? Um relato, vamos dizer assim, uma história. O que é isso? Não, ele está falando sobre Cristo. Perfeito. O Evangelho, ela revela o Evangelho. Deus
o homem pecador e a redenção, Cristo. Esse é o papel da Bíblia. Então, quando a gente lê o sábado em Levítico, não há outra coisa a não ser ler Cristo. Em qualquer lugar onde você lê sábado, quando fala em descanso, ele é a sombra de Cristo. Não há como interpretar, nós como cristãos, de forma diferente. Então, o descanso da terra após 7 anos, o ano sabático, é exatamente uma mensagem sobre o descanso eterno em Cristo, após uma longa peregrinação, a gente descansar nele, depois da vinda do nosso Senhor, que a gente for ressurreto, com um corpo glorioso, descansar em Cristo eternamente. Essa é a exegese correta da palavra sábado, onde quer que ela esteja. Me preocupa muito quando a gente associa isso com a nossa visão humana mesmo, né? A nossa história de vida, de humanidade, né? Com nossos calendários, que já foi modificado Sim. algumas vezes, não é? Então é essa a preocupação. Eu agradeço o espaço Pronto. para falar. Perceba o quão importante foi retomar esse ponto, que não é um ponto tão fácil assim, né? E às vezes, dentro do próprio imaginário de muitos cristãos, falta compreensão. Então, por isso a necessidade da gente ter retomado, né? Antecedido aí, para não passar as coisas meio a galope. A gente não precisa disso. Tudo bem? Eu gostaria de fazer a leitura novamente da Confissão de Fé de Westminster. A gente fez essa leitura na semana passada. Aí vai dar uma clareada, e como nós sabemos, é um dos símbolos, né, da nossa igreja, e é nada mais, nada menos, porque é ser um documento que aponta, sem titubear, para as Escrituras. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, né, que vai falar sobre o culto religioso e do domingo, no ponto 7 e o ponto 8 aí. Nós vamos trazer destaque. O ponto 7 vai dizer o seguinte, ó. Como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus. Assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todos os séculos, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado domingo, o dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo como o sábado cristão. O ponto 7 aí do capítulo 21 vai dizer o seguinte, ó, este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o seu coração e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Então, a nossa Confissão de Fé de Westminster, ele vem aí para poder aclarear aquilo que a gente já viu de forma, né, piamente aqui nas Escrituras, onde o que significa esse dia de descanso, né? Então, nós temos aí um marco temporal, e a vinda de Cristo e a morte dele, aquilo que era sombra passa agora a ser revelado, né? Então, nós compreendemos enquanto, apesar de a gente às vezes separar, por exemplo, os pactos, as alianças, mas a gente entende, né, que a aliança ela estava presente em todo o período da história, e essa aliança sempre
fez referência a Cristo. Era somente Cristo que estava em jogo ali. Então, o cordeiro... Então, antes de Cristo, nós tínhamos ainda uma característica meio sacrificial, que era justamente esse apontar para Cristo, né? Então, se reservava lá o cordeiro para poder fazer o sacrifício. Em Cristo, nós não precisamos mais fazer isso. Por quê? Ele já veio, já morreu e ressuscitou. Então, isso é significativo para nós justamente por conta disso. E por conta disso, nós somos identificados enquanto cristãos. Tudo bem? Então, qual seria aí a conclusão e a própria aplicação da nossa lição? Então, a gente viu a necessidade, né, de reservar esse dia para culto a Deus, como a gente leu aqui na própria Confissão de Fé de Westminster, exercícios públicos e particulares de culto. O que seriam esses exercícios públicos e particulares de culto? Por exemplo, você contemplar aí os necessitados com misericórdia. Então, todas essas atividades, eles estão para glorificar a Deus dentro da identificação do indivíduo enquanto cristão. Então, nós reservamos esse dia e dentro desse processo de compreensão do que Cristo é para nós, a gente viu esse dia de descanso, ele foi transmutado para o domingo. Repito, é domingo porque foi o dia que a Bíblia reservou para isso. Tudo bem? A Bíblia identificou, nominou claramente o domingo enquanto esse dia. Então, mesmo o Senhor instituindo o trabalho, nós temos esse dever de descanso. E descansar sempre nele, porque é a forma de compreensão de que nós precisamos e confiamos nele. Então, como nosso irmão mesmo destacou, lá no Velho Testamento era um sinal de glorificar a Deus e confiar piamente nele. Então, a aplicação da lição aqui, nós temos aí a própria sugestão, né, de conversar com familiares, com amigos e irmãos da igreja acerca desse significado. E como a gente viu, às vezes pode muitos cristãos ainda não ter a claridade do seu significado. E a partir desses conhecimentos que nós aprendemos aqui, mostrar para a pessoa de forma clara aí o que é que Deus quer para todos nós. Tudo bem? E o finalzinho da lição ainda fala, lembre-se de que a guarda do dia do Senhor é um exercício espiritual que requer bastante disciplina. A guarda do dia do Senhor e tenha uma semana de trabalho abençoada. Tudo bem? Passa agora para a nossa irmã das Neves.